Tudo bem, pessoal? Como eu havia prometido em um vídeo, eu de fato procuro ver todos os comentários e mensagens que chegam até mim, através das redes sociais, por causa dos vídeos aqui do YouTube e do podcast no Spotify. E eu prometi também que responderia todos assim que possível. É claro que tão logo me propus essa tarefa, eu já esperava o que se convencionou chamar de haters, que são aquelas pessoas que xingam insanamente os autores aqui nas redes, sem nenhum tipo de critério, de ordem de pensamento, de contribuir com o debate e nada do tipo. É ódio, xingamento e avacalhação do nada. Como eu havia dito em um dos vídeos, isso nada mais é do que síndrome de Dunning-Kruger, que é quando um sujeito é tão burro e egocêntrico que já não percebe quem é mais inteligente do que ele, então ele julga que todos são burros e só ele é inteligente. Quanto mais burro, mais vai achar que os outros são burros e ele inteligente. Tem também o velho desprezo pelo conhecimento descrito lá em Lima Barreto, do sujeito desprezar tanto o conhecimento, a inteligência, o estudo, que todos para ele estão na mesma mediocridade. Então ele não consegue compreender nada que ultrapasse seu nível de consciência, de maturidade, etc. E para a gente entrar no tema logo, que são as perguntas em relação ao caso do Johnny Depp e Amber Heard, eu vejo que os comentários dos haters são muito pobres, me desculpem. É gente puxando a orelha porque não comentei disso ou daquilo. Sabe quantas horas dura uma sessão do tribunal? Vou ficar aqui o dia inteiro, todos os dias? É claro que comento as questões mais interessantes em um vídeo de 10 minutos, no máximo 40. Apesar de que agora não lembro se já cheguei a tratar do tema por mais de uma hora, mas enfim. São 7 vídeos, 8 com esse. Tá bom, né? Meu objetivo nunca foi ficar falando da vida de celebridades. Se falo tanto no assunto é porque consegui linkar o assunto com temáticas das quais me propus como objetivo desde o começo dos meus canais, coisa que já encaro como missão de vida, como propósito. Então você veja, os comentários de uma dona, como diria um professor meu, chamada Daisy. Não vou dar o nome completo para não identificar, mas vá lá. Ela começa assim: Querido. Puxa, você acertou, hein? Quando começa com querido, já tá com treta, já começa a me irritar, né? Aí segue. Você tem formação em psicologia? Desculpa, mas não parece. Agora eu vou ter que destrinchar a historieta toda aqui. Argumentação pobre porque nem estruturação argumentativa tem. Pensamento confuso, misturado, enfim. Diz ela. Um bom psicólogo jamais fará o julgamento de um caso com base em fatos isolados. Peraí, quantos vídeos meus você assistiu? O que eu sempre falo quando é coisa sobre diagnóstico? Que um diagnóstico correto, fidedigno, é feito em um contexto clínico, na relação terapeuta-paciente. É claro que fazemos especulações em vídeos aqui na internet ou quando nos contam alguma história, especulação, né? Veja, eu sempre falo isso. E a coisa se torna mais surpreendente porque em um dos vídeos eu havia feito a brincadeira de dizer: vamos lá ver se eu acertei os diagnósticos ou não com a psicóloga oficial da Heard. Até me falaram, você se arriscou e se não desse o diagnóstico que você falou, né? Então observem bem. Eu, naquele dia do comentário dessa senhora, estava comemorando entre aspas, em um vídeo que eu acertei os diagnósticos. Acertei. Aí ela tira sarro que eu errei tudo, ora essa. Um conselho. Assistam todos os vídeos que eu fiz, tá bom? Antes de criticar. O diagnóstico da Dra. Curry, que tem 15 anos de experiência na área, o mesmo que eu, por coincidência, é o mesmo que de uma porção de profissionais de saúde que atenderam a Amber Heard. E isso, ao contrário do que disseram, não é prova de que ela copiou um diagnóstico de outro profissional. É o contrário, meu Deus do céu, isso dá mais peso. Porque por um acaso você, sei lá, descobre que você tem bronquite. Por algum motivo você não pode mais se consultar com esse médico que deu o diagnóstico. Você vai em outro. Ele faz novos testes e exames e vê bronquite. Aí você vai no terceiro médico, bronquite. Quarto, bronquite. É a coisa mais natural do mundo, não é? Estranho seria se você vai em um e é uma coisa, no outro é outra coisa e assim por diante. Porque peraí, tem alguma coisa errada. Os médicos não sabem o que eu tenho de fato se eles não chegam num consenso. Aí a gente precisa saber se você está com uma doença rara ou se são todos incompetentes. Quem é que não sabe disso? Então só o fato de eu ter que explicar isso aí já é um absurdo. Eu apontei que isso era um absurdo, coisa de gente burra mesmo, dona, coisa de criança. Acho que tá no vídeo de capa rosa isso. E eu sempre falei, olha, se me fizer perguntas sinceras, eu vou responder de forma sincera, honesta, com respeito. Como diz em meu canal, minhas regras.
Eu já dei o recado para ela. Se vier com gracinhas de novo, vai ser bloqueada. Não quero saber da sua idade, mas se está se comportando como criança, vai ser expulsa do canal, vai ouvir sermão, porque não tem a mínima necessidade de responder com ironia, com espírito de porco. E quem vai sair perdendo vai ser ela, porque, veja bem, tem um monte de gente que já está aqui agradecendo, dizendo que o conteúdo é informativo, importante, ajuda. Da mesma maneira quando fazia minhas palestras presenciais. O quanto de gente que ficava até o fim, dizia que ajudei de formas que nem sabia, sei lá. Quando falei sobre abuso sexual e a pessoa foi abusada, ou quando falei de algum caso grave e a pessoa chega chorando, dizendo que eu retratei e dei ânimo de alguma maneira. De fato, o conteúdo do meu canal aqui no YouTube, para quem está assistindo por aqui, já que a gravação também vai para o Spotify, fica classificada como conteúdo educacional e não entretenimento. Como respondi em outro vídeo resposta, quem é maluco de assistir um vídeo, um curso, uma palestra de algo que você já sabe? Sei lá, você toca piano e vai fazer curso básico de piano. Então você já tem que assistir uma aula, um vídeo formativo partindo do pressuposto que você vai aprender algo. E se você vai aprender algo, a pessoa que dá aula sabe mais do que você sabe. Aqui é o contrário. O sujeito vem aqui discutir psicologia com um psicólogo. Quantas pessoas já não discutiram questões de psicologia comigo? Gente que nem tem ensino médio, que fala bicicleta, chiclete, fica teimando. Será que teimam também com médicos? Então tem também essa questão de banalização, que já falei em exposições de diagnósticos, de transtornos mentais. Você vê, hoje todo mundo tem depressão, é psicopata, tem TDAH. Será mesmo? Que tem muito, tem, mas assim, o seu vizinho que vai te falar que você tem isso? Uma vez trabalhando em uma instituição, veio um Zé Ruela para me diminuir, dizendo que entendia de psicologia. Eu que não. Com base em que ele diz isso? Ele tinha ensino fundamental, no médio ele abandonou e disse que lia um livro de psicologia. Não é uma maravilha? Se eu soubesse antes, rapaz, era só ter lido um livro. Para que 5 anos de aulas de segunda a sábado, que se não fossem as aulas de sábado, iam ser mais de 5 anos. Mais após, mais os estágios de atendimentos obrigatórios. Livro atrás de livro. Era só ter lido um, estão entendendo? Aí segue a dona. Fraqueza psíquica se esconde atrás de instabilidade emocional. Ah, é? Eu achava que estabilidade emocional e fraqueza psíquica eram redundância. Isso aí, ô dona, para não se alongar muito, é a mesma coisa que dizer, olha lá, o sujeito é fraco porque não tem músculo. Ou não tem músculo, então é fraco. Ou a fraqueza se esconde atrás da falta de músculos. Mas não é óbvio isso aí? É como dizer, entra pra dentro ou sai pra fora. Aí as crianças tiravam sarro. Ué, mas como eu vou sair pra dentro ou entrar pra fora? Estão entendendo? Essa parte aqui também é interessante. Abre aspas para ela. Nos áudios, compreendemos nitidamente que o desequilíbrio de Amber se deu pelo comportamento indiferente e esquivo de Depp. Prestem atenção no que ela está falando. É difícil, mas levem a sério. Ela completa. Fazer uma pessoa sentir-se confusa em relação à realidade é gaslighting. E é aí que Depp cometeu violência. Bom, primeiro eu tirei sarro dela porque ela não sabe nem escrever gaslighting. Depois vocês entenderam o que ela disse? Quer dizer, se eu chegar em casa hoje e minha mulher me cumprimenta e eu não ouvir porque eu estou distraído, alguma coisa assim, segundo essa senhora, minha mulher tem o direito de me dar uma porrada na minha cara. Pior, jogar uma garrafa em mim, cortar meu dedo, cagar na minha cama. Tudo que a Amber fez, porque ela estava confusa, tadinha. Vocês sabem como age em borderline? Tá explicado lá no vídeo de capa rosa do meu canal. É assim, eu te amo, você é tudo pra mim, meu amor, você é minha vida. A gente tem uma linda noite de amor e até esse exemplo aí que eu dei. Uma chamada que você não ouviu, né? Ah, você me odeia então? Né? Por exemplo, ela te chama, meu amor, você não ouve por algum motivo. Aí o pensamento do borderline é, você me odeia? E a pessoa se acha no direito de se vingar porque foi ignorada. Tá? Depois de várias declarações de amor no dia anterior, uma bela noite de amor, no dia seguinte você não ouve, então ele me odeia e ela vai se vingar. Tá certo isso aí? O que vocês acham? Sobre gaslighting que ela citou, é um termo que sequer é comumente usado na psicologia entre profissionais de saúde. Mas vamos lá. Se refere à manipulação, à enganação e a golpe. Aí eu completei a minha resposta a ela dizendo, sim, tudo é gaslighting, é golpe. Eu dou golpe em vocês dizendo que sou psicólogo. Ela não perguntou se eu era. Dei golpe na minha universidade, nos locais que trabalhei, em quase todas as áreas da psicologia, nas centenas de pacientes atendidos,
durante 15 anos, como a Dra. Curry, nos portais de mídia impressa e online, onde a média eram de 2.000 visualizações por artigo, com pico de 6.000 visualizações, palestras em dezenas de locais, atendimentos no Brasil e no exterior, 6 livros publicados e vendidos na Ásia, Europa e Estados Unidos, ou seja, gaslighting, golpe nas editoras. Mais de 9.000 visualizações em vídeos, participações ao vivo em jornais da TV Cultura, da Rede Globo, etc. Frederico, você tá se gabando, né? É arrogância. Desculpa, mas é que tem gente que só entende assim mesmo. No exemplo do cara que eu dei, que só tinha ensino fundamental, quem é mais arrogante? Eu que tenho estudo e tratava ele como igual, ou ele que não tinha estudo e quis me tratar como inferior a ele e diminuiu o meu diploma? No Brasil, a gente tem a péssima mania de que quando alguém é pobre, a gente fala que o fulano é humilde. Ou seja, confunde pobreza com humildade. Só que tem muito milionário que eu conheço que é um poço de humildade e muito pobre que é extremamente arrogante. Aprendam isso e o meu canal está aqui para isso. Isso também faz parte da educação psicológica. Outra coisa, volto a repetir aqui, só vou aturar comentários respeitosos. Se vier com gracinha, eu repito, vai ser bloqueado. E não só gracinha comigo. Se eu ver que está respondendo mal o comentário de outro espectador, que foi educado, vai ser bloqueado também. Comentários da Raquel. É uma outra espectadora nossa. Essa não era a psicóloga da Heard. O psicólogo da Heard era o Dr. Cohen. Essa do vídeo é a Dra. Curry, contratada pelo Depp e já foi completamente refutada pela Dra. Hughes, que depois eu entendi que ela se referia à Dra. Hughes. Peraí, tá errado logo de cara esse pensamento. Primeiro, fica claro que ela nem sequer fez como as outras, que me criticou por algo que estava em um dos 7 vídeos. 7 vídeos. Em resumo, a pessoa viu um e não viu os outros. Essa daí já me criticou sem nem ter ouvido o vídeo inteiro. O mesmo vídeo que ela comenta. É claro que a moça que eu coloquei na capa do vídeo é a Dra. Curry, pois se o tema do vídeo é mesmo sobre o depoimento da Curry, que aliás está super famosa nos Estados Unidos, todo mundo adorou ela. Aí no vídeo eu digo que é a Curry. Você acha que precisa me dizer que a moça da capa do vídeo é a Curry? Do meu vídeo? Quem você acha que monta a capa do meu vídeo? Segundo, foi refutada coisa nenhuma. Todo mundo que assistiu os depoimentos a sério sabem que fritaram. Esse foi o termo mais usado nos comentários, ou grills, essa tal de Hughes, fritada pela defesa do Depp. E outra coisa que precisa ficar clara, porque pelo conteúdo das mensagens aqui, já até sei o que está acontecendo. E estão seguindo a máxima usada entre adversários políticos, que é xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. A coisa que precisa ficar claro é que eu assisto o tribunal ao vivo em inglês por falar inglês fluente, ou seja, quase que como uma testemunha, quase que como uma testemunha em loco, de fonte primária, termos do jornalismo que deixa claro que o depoimento de alguém que viu algo direto é mais fidedigno do que de alguém que soube algo por terceiros. E é justamente o que vocês estão fazendo e me acusando. Estão assistindo comentários de youtubers brasileiros que pegaram notícia escrita e traduzida porcamente da internet, ou comentário de um youtuber sobre outro youtuber sobre o julgamento. Isso sem contar o viés dos jornalistas, dos veículos da imprensa que estão ligados por contratos e publicidades a movimentos, a certas filosofias, etc, etc. E posso comentar mais pra frente. Daí que, desculpem eu ter fugido um pouco do assunto, né? Que é outra coisa evidente, de criança até que eu não precisava explicar. Vocês acham que um tribunal americano é a casa da mãe Joana? Não era a psicóloga da Heard? Como vocês imaginam que funciona um tribunal? Vocês acham que a defesa do Depp pegou uma fulana lá na rua e disse, tá aqui a psicóloga da Heard? Aí a defesa da Heard não vai falar nada? A própria Heard não vai falar nada? Peraí, dona juíza, mas essa daí não conheço, nunca foi minha psi... Cala a boca, cala a boca. E e pronto final. E ponto final. E fica por isso mesmo? Né? Meu Deus, vocês acreditam no Papai Noel também? É óbvio que ela já foi uma das psicólogas de Heard, que eu deixo isso muito claro no vídeo da capa rosa, que a Heard já foi atendida por vários psicólogos, psiquiatras e profissionais de saúde. E admitiram a Curry como uma das psicólogas dela, tá certo? Quem admitiu? A Heard, a equipe dos advogados dela, a própria juíza. Tá bom ou vocês querem mais? Seguindo aqui na pergunta da Raquel. A Dra. Curry foi contratada por Depp após 4 horas de jantar e bebidas na casa do Depp, o que gerou suspeita de ela ser tendenciosa e sem objetividade aos fins de beneficiá-lo. Isso foi desmascarado na corte.
Mas esse não é o único fato que mostra os vieses visíveis da Curry. Ela mostrou contradições e suspeitosa falta de memória seletiva quando o assunto envolvia Depp, etc, etc. Bom, eu não vou ler o resto nem responder porque eu já respondi. Novamente o vídeo de capa rosa. Não dá para eu pegar e colocar um conteúdo inteiro de um vídeo dentro do outro vídeo, né? Vai ficar muito longo isso aqui. De novo, isso que você citou, Raquel, não é nem questão de ser jurista, é questão de lógica mesmo. Como quando eu falei da Curry ser psicóloga da Amber, ou não, ou do comentário da outra moça lá. É questão de ordenamento, estruturação mental, que fica claro no outro vídeo lá. Vamos ver aqui, tem 4 argumentações da Raquel, que ela colocou aqui na pergunta dela. Isso eu até achei legal da Raquel, eu acho que a questão da falta de estruturação das ideias foi até mesmo da fonte, né, que ela soube do caso. Porque só isso de ordenar os pensamentos já demonstra que a Raquel, a minha espectadora, procura sim ordenar as ideias. E acho isso maravilhoso. Mas só que, como disse, as premissas são falsas, como já expliquei. Então não vou entrar em detalhes porque esse vídeo vai ficar muito longo. Como eu disse, foi respondido nos outros. Enfim, nada impede que vocês mesmos assistam os vídeos do tribunal, desde que em inglês e sem cortes. Vocês podem assistir, por exemplo, aqui no YouTube mesmo, no canal Law and Crime Network, que tem tudo lá. Abre aspas aqui para a espectadora. Hughes diz que Amber Heard sofria de transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, devido ao abuso físico e sexual nas mãos de Depp. Esse é o real diagnóstico de Amber Heard conforme os protocolos clínicos. De novo, eu não vi isso não. O que eu vi foi que os diagnósticos da Curry foram corroborados pelos outros profissionais de saúde mental antes dela. Isso inclusive gerou a armadilha psicológica da defesa da Heard acusar de cópia de diagnóstico sem a avaliação correta, e a resposta está contida na resposta que eu dei para outro espectador, aquele exemplo lá da bronquite. Então você veja que até uma hater disse que ouviu essa questão, essa versão, né? Que a Curry copiava diagnóstico. Mas como copiava se o diagnóstico, segundo você afirma, não era o mesmo que o da Curry? Notem, então, uma confusão mental, repito de novo, não da espectadora, mas de quem lhe apresentou, né? De onde ela viu a versão. Abre aspas de novo. A doutora Dawn Hughes relatou vários casos de violência sexual que ela disse terem sido motivados pelo ciúme obsessivo de Depp e pelo desejo de mostrar domínio. Ela disse que Johnny Depp abusou sexualmente de Amber Heard com uma garrafa, forçou a fazer sexo oral e a submeteu a busca de cavidade durante o relacionamento. Esses incidentes muitas vezes aconteceram em uma fúria alimentada por drogas, disse ela. A doutora Hughes concluiu que Depp manifestou um alto grau de violência. Fonte, Kurt.tv. Bom, isso aí eu também vi, né? O relato, não acho que é verdadeiro pelo simples motivo de que todas as marcas de contusões, arranhões, etc. do Depp estão documentadas por fotos, não só de pessoas próximas a ele, como também em serviços de pronto-socorro, e com testemunhas. Quem são as testemunhas? Bom, tem segurança dele. Ah, mas não vale, Frederico, porque são pessoas que recebem salário dele. Tá bom, mas então tem os enfermeiros desse serviço de saúde, tem policial, tem motorista de aplicativo, etc. Outra coisa, lembrando que não falo por experiência teórica apenas de psicólogo, mas falo como psicólogo que atendeu esses casos, né? Você não pode dizer que uma pessoa é violenta e aí você vai perguntar com quem. Isso é ridículo. Se ela é violenta com todo mundo, evidentemente. E aí você não tem testemunhas que falam que ele fez algo, mas testemunhas que dizem que ele não fez com elas. Não se esqueçam que o sujeito tem mais de 50 anos na cara. Não apareceu uma só ex-namorada para dizer que ele era violento. Uma. Frederico, medo? Ah, é? Quando eu digo que não apareceu, não estou dizendo que nunca nem chamaram nenhuma, que não se comunicaram com nenhuma. Pelo contrário, tem ex dele que afirma que ele é incapaz de machucar uma mosca. Então você tem que pensar que essa moça, a Amber Heard, é muito azarada, coitada. Justo na vez dela. E sobre a Heard? Afinal, em resumo, o caso é isso, pessoal, não se esqueçam. É ele afirmando que sofreu abusos dela e ela afirmando que sofreu abusos dele. E dela você tem ex-namoradas, porque ela tinha um relacionamento lésbico, dizendo que apanhava. Você tem funcionária dizendo que levou uma cusparada. Você tem amiga dizendo que apanhava. E você preste bem atenção, tem pais e recados da mãe. De quem dele? Dela. Dizendo para ele aguentar que ama ele como um filho. Puxa, que mãe desnaturada, hein? Você bate na filha dela, ela diz que te ama. Tô sendo irônico porque hoje em dia a gente tem que avisar, né?
Bom, eu encerro aqui a participação da Raquel, onde ela cita a fonte Kurt.tv, ou seja, ela confirmou o que eu disse lá atrás. Ela está vendo por fontes de terceiros e não pela fonte primária. Eu entrei nesse canal do Kurt.tv como curiosidade, e é isso mesmo que eu disse. É alguém dando sua versão do que ouviu sobre o caso e não um comentário direto do que está acontecendo no tribunal mesmo, ao vivo, como eu estava fazendo. Então eu não estou bravo com a Raquel, não. Foi só erros, como disse, de busca de fontes, vamos colocar assim, e de alguma estruturação do pensamento. Já a tal da Daisy foi mais pesado, né? Mas até essa daí eu já perdoei, mas claro, se fizer mais uma gracinha, bloqueio. Outra espectadora. Ele não é doente. Só isso que ela escreveu, ela não é doente. Ele, né, não é doente. Essa, não lembro do nome, foi um comentário recebido pelo TikTok. Quem não sabe, quando o vídeo dá menos de 10 minutos, eu coloco lá. Essa mocinha estava falando do vídeo em que eu cito uma possível codependência do Depp. Aliás, parabéns para as mulheres, né? É o meu maior público no YouTube, TikTok. Eu sei porque o YouTube dá feedback para os criadores. E, enfim, no Spotify ele tá meio a meio, né? Homens e mulheres. Bom, na realidade eu não sei se situo codependência na categoria de transtorno, ou se é só uma característica de personalidade mesmo, como um melancólico, coisa do tipo. Mas fato é que quando você tem um abusador que te humilha moralmente, psicologicamente, e o outro dura na relação, né, não larga de jeito nenhum, geralmente se trata disso, codependência, como eu citei. E digo geralmente, geralmente, entre aspas, né, para patrulha, né, não estava sendo a palavra, patrulha do diagnóstico. Querendo dizer, pode ser, tem grande chance, mas não dá para saber de fato sem atender. E o comentário dela fica evidente que foi algo que eu aprendi a lição muito cedo. Então estava eu lá em um dos meus primeiros trabalhos, há muitos anos atrás, e eu sei que eu tenho voz e aparência de mais novo, mas eu tenho 37 anos, pessoal. Sou casado, mais de 15 anos de experiência profissional total. Até antes da psicologia eu trabalhava, e, enfim. Estava eu lá, né, como psicólogo. Poucos anos de formação lá no passado, eu tive de fazer uma carta de encaminhamento para um psiquiatra de um paciente com transtorno desafiador opositor. E vai eu lá, tonto, escrever isso na carta que era para ser selada, só entre mim e o psiquiatra. Pois não é que a mãe do garoto leu e fez o maior escarcéu? Meu filho não é um transtornado. Né? Tá entendendo? Ela julgou a palavra pelo sentido do senso comum. E muitas das vezes o povão pega um termo técnico de alguma profissão e dá um sentido completamente diferente do que é o sentido real da palavra. Por exemplo, vocês sabiam que depressão não é só depressão? Nenhum profissional fala, fulano lá tem depressão. É transtorno depressivo. Aí isso significa que o sujeito baba, joga dinheiro fora e é doido varrido? Não. Ele tem depressão somente. Uma coisa que muita gente tem. Então você percebe que a palavra transtorno, para a gente mesmo que é de saúde, não tem todo esse peso e conotação negativa. Para a gente é algo banal. E aí a pessoa ficou ofendida com a palavra transtorno como se fosse um xingamento, como louco, idiota, etc. Ou algo como você é doente. Ué, se te dizem que você tá resfriado, você tá doente, não tá? Se você vai ficar chateado, e você vai ficar chateado porque disseram que você é doente? Então acho que isso foi o que ela quis dizer, né? Mas tudo bem, eu esclareci e, olha, como falei, meu canal serve para educar vocês, ajudar, etc. Tenho de dizer que é sofrida a vida de um codependente, se acha namorada ou namorado errado, a esposa ou o marido errado. Mas dá para ser contornado com ajuda. Então eu achei que era importante vocês saberem. E para alguns a coisa é tão séria que fazem um tratamento até parecido com os alcoólicos anônimos. Então tem lá, os 12 passos do codependente. Eu já dei uma palestra sobre isso. Bom, seguindo aqui com as perguntas, Soraya. Eu acredito que o Neymar abusou sim da mulher. Ele pagou o hotel, com certeza, tinha câmeras no quarto, ele monitorava a mulher. No primeiro dia ela não estava gravando, aí ele abusou. No segundo dia ele percebeu que ela estava gravando, aí ele fez papel de bom moço. Não se assustem com o comentário da Soraya, porque ela está se referindo a um vídeo que eu citei do caso do Neymar sobre falsas acusações de agressão. É um adendo que estava em um dos 7 vídeos do caso do Depp e da Heard, tá? Para quem pensa em saber aonde que foi que eu falei isso.
Eu deixo claro também que a Soraya foi muito educada na colocação dela, como deve ser, porque pode se passar essa impressão também no sentido de que o Frederico não pode ser contrariado. É, eu deixei claro que estava reagindo a comentários maldosos lá em cima, né, dos quais já dei o puxão de orelha. Mas quem quiser fica à vontade para expor que pensa o contrário, ou chegou a outras conclusões que não as minhas, e que dá para ser feito sim, sem xingar ou diminuir o próximo. Mas enfim, respondendo a Soraya. Pelo que me lembro do caso do Neymar, a única que eu ao menos vi, faz muito tempo isso, né, foi a da gravação de um celular que pegava o final da cama. Nela a moça se deita e o Neymar vai por cima dela para beijá-la. Até aí tudo normal. Depois ele fala algo como, assim não, e se levanta e vai embora. E muitas das vezes o psicólogo tende a agir como um tipo de investigador de polícia. Então ele vai juntando os quebra-cabeças como um detetive, melhor dizendo, e monta um caso. Uma das coisas que você tem que pensar é até na questão da escolha das palavras. Eu citei isso no caso do personal, do mendigo, né, etc. Isso daí são outros vídeos, tá, pessoal? Então seria natural do Neymar dizer algo, se fosse o caso dele já ter se deitado com a mulher mais vezes e batido nela em outras vezes. Hoje não quero, hoje não. Coisas nesse sentido. E não dizer algo como assim não ou assim não gosto. Isso se fosse o caso dele ter batido nela, não é? Mas pelo que eu me lembro era acusação de estupro, não era? Me corrijam se estiver errado. E nesse posso estar mesmo errado, porque eu não me lembro muito bem por causa do tempo. Mas se for estupro, é pior ainda, porque aí ela ia chamar ele de novo, ia beijar ele numa boa lá com ele de pé, etc. Né? Então parece mais um caso armado, como o da Heard tem se mostrado que é. Como daqueles que citei de uma menina que foi famosa nos anos 90, que se machucou na frente de um supermercado e depois acusou o marido de agressão. Sorte dele que a câmera do supermercado flagrou ela se machucando sozinha, né? Outra pergunta, eu não lembro do nome, também me desculpem. Na verdade, nenhuma pergunta, uma afirmação, né? Sociopata e psicopata não tem diferença. Foram 2 ou 3 pessoas, né? Discuti com um colega também, psicólogo, pessoalmente, coincidência, para vocês verem como são as coisas, né? E por isso eu vou recorrer a um vídeo só sobre isso, com a ajuda teórica de 2 grandes nomes da psiquiatria, né? Que são a doutora Ana Beatriz Barbosa, referência disso, que tem vários livros sobre o assunto, e o Dr. Guido Palomba, um brasileiro que parece que também é uma referência até mesmo internacional sobre o assunto, né? Vou ver se dou dicas de livros também sobre a temática, mas como disse, acho melhor para essa pergunta, que a resposta prevejo que vai ser extensa, outro vídeo, né? Então é isso, muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. A minha melhor expectativa era ter um número de sala de aula, com no máximo por volta de 30 visualizações por vídeo. E tem vídeo meu com mais de 9.000 visualizações, indo para 10.000. E aqui no YouTube, vídeo indo para 7.000 e continua crescendo. Então, na realidade, eu estou amando isso aqui e eu até me julgo por não ter criado o canal antes. Então, continue me escrevendo, fazendo perguntas que sempre que possível eu vou responder. Curtam, comentem, compartilhem, porque eu sei que isso ajuda a levar informação importante para as outras pessoas, tá bom? É isso, até mais.